Salve, salve, aluna e aluno do 9º ano. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Espero que sim. A gente vai falar hoje de um assunto extremamente relevante e que também vai ter uma relação íntima com os assuntos que a gente já viu anteriormente. Mas ele vai ter um objetivo da gente começar a entender a estrutura da matéria, a gente começar a entender o que são os átomos. Por favor, produção, vamos para o nosso primeiro momento aí. E eu vou pedir para a produção abrir essa imagem. Então, aula 5, tá? O eixo temático seria matéria e energia. O nosso objeto do conhecimento / conteúdo é teorias atômicas, tá? Qual é a habilidade que a gente espera construir, edificar? Compreender a evolução das teorias atômicas e suas contribuições para os avanços científicos e tecnológicos. Por favor, produção, volta aqui para mim. E aí eu vou pedir já para a produção, rapidinho, porque a gente não pode perder tempo, porque a gente está aqui justamente indo ao encontro do quê? Saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade. O reino onde permite que você faça inferência, que você tenha uma emancipação crítica e reflexiva. Vamos lá, produção, para o nosso próximo slide. E já vou pedir para que a produção amplie esse slide para que a gente possa fazer inferências, fazer indagações. Então, a evolução dos modelos atômicos, tá? A ciência é mutável, como é sabido de todos, né? E essa capacidade que a ciência tem de evoluir, gente, ela é extremamente importante para que a gente possa entender como a ciência é construída. A ciência ela não é algo dogmático. A ciência está o tempo todo tendo a oportunidade, através da própria evolução do conhecimento humano, agregar valor a ela. E nada mais atual do que a gente falar dos modelos atômicos. E a gente teria, basicamente, volta aqui comigo, produção, o modelo atômico baseado em dois grandes momentos, o chamado modelo atômico a partir da perspectiva filosófica e o modelo atômico a partir da perspectiva científica. Nesse primeiro momento a gente vai somente nos mergulhar, nós iremos aqui nesse momento mergulhar, desculpa, tá? A gente vai nesse momento, vamos dizer assim, aprofundar, fazer uma imersão dentro dessa perspectiva aqui, desse modelo atômico pautado no olhar científico, no modelo científico, aquele modelo sistematizado. E aí começa com esse indivíduo aqui chamado Dalton, tá? E eu vou pedir para a produção abrir a imagem para que você possa acompanhar o modelo atômico que foi edificado, que foi construído, que foi elaborado por Dalton. Depois veio um outro, que é o chamado modelo de Pundin de Thomson, tá? Que é o chamado Pundin de Passa de Thomson, ou JJ Thomson. A esfera de Rutherford, tá? Que é um modelo que você já vê ali que existe uma presença muito marcante, muito visível e até esse grande vazio que esse átomo apresenta a partir da perspectiva desses elétrons e prótons. E tem um modelo que é uma relação íntima, né? Um diálogo entre o modelo do próprio Rutherford com o chamado Niels Bohr, que é chamado modelo Rutherford-Bohr. Então é interessante a gente observar isso. Mas, claro, eu queria lembrar para vocês que dentro desse processo evolutivo, a gente também tem um modelo que hoje é o mais atual, que é o mais, vamos dizer assim, dentro do campo da ciência, que é o mais aceito, que seria atualmente o modelo mais aceito, vem da mecânica quântica, que é o modelo de nuvens eletrônicas, tá? Mas esse é um assunto para outra aula de ciência, tá? A gente não vai falar dele agora. Eu queria só chamar a atenção de vocês sobre esse, tá? Esse modelo das nuvens, tá? De elétrons. E aí, eu vou falar nesse momento para vocês, a gente vai pontuar cada um desses modelos. O modelo de Dalton, de JJ Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo do próprio Niels Bohr. A gente vai falar de cada um deles de forma bem detalhadazinha. Então vamos embora, produção. Nosso próximo slide. Começando aí com o modelo de Dalton, tá? Que foi um modelo que foi concebido a partir de 1803, tá? Lá no comecinho do século, justamente século XIX. E aí a gente teria como característica o modelo que é chamado modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque para ele acreditava, e aí produção, abre essa imagem para que os nossos alunos possam ver, ele acreditava que esse átomo era indivisível, até porque a palavra átomo, a etimologia da palavra, gente, átomo, quer dizer o quê? Indivisível, porque tomos, divisão e não divisível. Só que a gente sabe, e aqui volta para mim, por favor, produção, entrando aqui na seara da língua portuguesa, existe um linguista chamado de John Lyon, tem um livro dele, se eu não me engano, é A Falácia da Etimologia da Palavra. A gente não pode olhar a palavra átomo sem ter esse cuidado, que hoje essa percepção não é mais válida, tá? Desse átomo não divisível, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso mais, mas eu queria chamar a atenção de vocês. Historicamente, cuidado com a etimologia da palavra. Ela pode ser, às vezes, um significado anacrônico, que tinha relevância para aquela época devido ao que a ciência conhecia. Mas o que a ciência hoje conhece
essa palavra continua sendo usada e é muito bem-vinda, mas o seu sentido etimológico não é mais o mesmo, tá? A gente, quando pensa em átomo, não pensa em algo que não é indivisível. Pelo contrário, é algo que hoje a ciência sabe muito, e muito mesmo, que tem muito de divisão e muito ainda para ser estudado. E é bom ter isso bem reforçado, tá? E aí, mais uma vez, produção, abre a imagem. Então, para ele acreditava o quê? Que era indivisível, era esférico, maciço, impenetrável, né? Ele não conseguia, ele também era o quê? Indestrutível, tá? Então, é interessante a gente perceber isso, porque como é relevante essas informações, como essa informação ela faz a diferença. É conhecido como modelo, ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. E volta para mim aqui, produção. Eu vou fazer aqui um exercício mental com vocês, para a gente fazer uma analogia e vocês veem que vai ajudar até o final da nossa aula. Toda vez que você fechar sua mãozinha, feche sua mão assim. Lembre-se que isso aqui imagine que isso aqui é uma bola de bilhar, uma coisa maciça, né? Indivisível, indestrutível, maciça, impenetrável. Esse seria o chamado modelo de Dalton, tá? E aí, se liga nessa informação, ó. Fechou a mãozinha, modelo de Dalton. Vamos lá para o próximo. E a gente vai falar agora de um outro modelo, que seria o modelo, né, que seria de J.J. Thomson, que é o chamado modelo de pudim de passa. Esse modelo do pudim de passa é interessante, ou de ameixa. Segundo Thomson, os átomos seriam como um pudim, né? Ou seja, os elétrons deveriam estar incrustados numa esfera uniforme positiva. Volta aqui para mim, gente. Esse modelo de Thomson é mais ou menos como você imaginar, que eu vou mais uma vez pedir para que vocês façam esse exercício desse modelo de pudim de passa, que é feito por Thomson, o J.J. Thomson. Imagina aquela amoeba, aquela coisa meio gelatinosa que a amoeba é. E eu pegasse aquela coisa e jogasse no chão. Você com certeza imagina que esse chão, se ele tivesse sujo, ele iria agregar sujeira nessa amoeba. Então, essa amoeba seria justamente essa estrutura positiva e aquela sujeira seria essas cargas negativas, que manteriam esse ambiente em equilíbrio. E também aqui é interessante que esse próprio modelo ainda continua achando que esse átomo ele é indivisível, tá? Continua tendo essa visão. Mas, devido a avanços no estudo da radiação, a gente vai ter um outro modelo que é que a gente vai abordar ele agora, que é o modelo justamente de Rutherford, tá? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo modelo aí. Falar um pouquinho sobre ele. E aí, abre essa imagem aí, produção. Como eu tinha falado para vocês, devido ao avanço da ciência, né, quando se fala da questão da radioatividade, o nosso amigo Rutherford, ele teve como mensurar, ele teve como justamente fazer inferências, conjecturar coisas que não iam ao encontro da visão tanto de Dalton como a do próprio Thomson. Então, ele teve, com certeza, a partir desse avanço da ciência da radioatividade, mensurar estruturas que normalmente a gente não mensuraria da mesma forma. E aí entra essa visão aí. Qual foram as conclusões de Rutherford? O átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça. Volta para mim aqui, essa informação é importante. Vê só, ele diz que o átomo é uma estrutura vazia. Imagina, eu queria só para vocês imaginarem. Mais uma vez, faz esse exercício de imaginar que a Arena Pernambuco ou Maracanã seria a eletrosfera. E lá no centrinho do campo tivesse lá uma bola de, sei lá, uma bola de ping-pong. Seria o nosso núcleo. O núcleo ele é altamente denso, né, com uma massa extremamente densa, mas ele tem um grande vazio. E esse grande vazio seria a eletrosfera, onde estaria de forma muito, usando de uma probabilidade, onde estaria localizado, onde estaria justamente se movimentando o elétron. Mas para o nosso amigo Rutherford, esses níveis, essas camadas da eletrosfera seriam algo estático. Os elétrons sempre ficariam circundando naquela camada que seria a sua moradia eterna. Aquela moradia onde ele não sairia dali. Ele sempre ficaria ali quietinho, fazendo lá seus movimentos, mas sempre naquele ambiente. E aí, vou pedir a produção abrir para a gente justamente, né? E é constituído por quê? O núcleo, como a gente já falou, e esse núcleo muito pequeno, com a carga positiva, onde se encontram quase toda a massa do átomo. Então, a massa relativa do átomo se encontra aí no núcleo. E é interessante que nessa época ainda, ele não conseguiu bater o martelo, mas ele sabia que existia uma outra partícula aí subatômica, que seria os nêutrons, mas ele ainda não tinha essa certeza. Ele
já imaginava que haveria essa possibilidade. E a gente vai ver que o nosso próximo modelo vai justamente fazer algumas descobertas e algumas inferências que vai, de certa forma, fazer com que esse modelo fique ultrapassado, mas muito do que ele falou vai poder se alinhar à próxima visão, que é a visão de Niels Bohr. E aí eu queria chamar aqui a atenção dos elétrons, que vão ter carga negativa, mas eles vão ter massa desprezível, gente. Só para vocês terem ideia, a massa de um elétron é em torno de 1 sobre 1836. Faz esse cálculo aí rapidinho na calculadora. Pega 1 e divide por 1836, para você ter uma ideia de como é desprezível. Quando a gente está analisando um átomo, é desprezível a gente olhar a massa dos elétrons. Agora, quando eu quero analisar a massa de um átomo, eu vou considerar justamente o núcleo, lá olhando justamente para não só para a questão dos prótons, mas também para a questão dos nêutrons, que é isso que a gente vai reforçar agora. Então, por favor, produção, vamos para o nosso próximo... Eita, só reforçando aqui. Produção, abre novamente aí, só para eu reforçar uma coisa quase que eu esquecia. Quase que eu ia esquecendo. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, tá? Ou modelo do sistema solar, tá? Que se você olhar aqui a imagem ela fica bem fofinha com isso. Mas aí eu queria também reforçar para vocês como foi que Niels Bohr conseguiu fazer essas inferências, ele conseguiu chegar nessas conclusões, nessas teorias. Por favor, produção. Próximo slide. Através do uso da radioatividade, tá? Ele pegou justamente partículas alfas, né? E ele aí ele bombardeou uma folha, né? Uma lâmina de ouro, e daí ele percebeu que muito desses raios alfas, ele conseguia atravessar essa folha. Então ele percebeu que essa estrutura ela devia ter um grande vazio nela. Ela deveria ter que a gente chama uma descontinuidade. Não era algo que era contínuo, mas ela devia ter esse vazio. Então, a partir dessa descoberta feita através desse experimento, através dessa evolução científica, já se pôde, com certeza, dar saltos gigantescos para entender a natureza do átomo. Essa natureza que a gente começa a perceber que é uma estrutura que é divisível. Hoje a gente já se sabe que tem mais de 400 partículas subatômicas. Em 2012 foi descoberta uma chamada bósio de Higgs, lá no acelerador de partículas na Suíça, chamado Partícula Deus. E mais uma vez eu convido a você, se você tem interesse sobre esse assunto, se você é alguém que tem essa relação com a química, com a física, com a história, você vai ver que tem uma importância gigantesca quando a gente olha esse movimento diacrônico, ou seja, no decorrer da história, e esse movimento siacrônico no decorrer com a nossa contemporaneidade, com esse momento que a gente se encontra. Veja a importância desse saber. Vamos lá, produção, para o nosso próximo slide, para que a gente possa ir adiantando. Então, o modelo de Niels Bohr, né? Esse modelo de Niels Bohr, gente, ele, de certa forma, ele casou-se, né, com o modelo de Rutherford. Então, os elétrons, né, teriam uma trajetória circulante definidas em níveis ou camadas. O valor é definido de energia, tá? Existiria um valor definido dessa energia. Mas a gente não pode deixar de salientar que esses átomos, eles teriam a capacidade de sofrer um processo de excitação ou de não excitação e daí ficar mudando de níveis de energia. E eu vou explicar isso com mais detalhe. Então, ó, quando um elétron passa a um nível superior, ele absorve energia, um quanto, e retorna ao nível original e emite energia na forma de luz, na forma de fóton. Então, volta aqui para mim. Então, para o nosso amigo Rutherford, já existiam esses níveis de energia, mas esse elétron ele permanecia nisso lá de forma sem nenhum tipo de movimento. Mas já para o nosso amigo Niels Bohr, principalmente por causa da contribuição de Max Planck, da própria mecânica quântica, ele começou a ter a capacidade de fazer mensurações, de fazer indagações, que fez com que esse modelo começasse a sofrer o quê? Adaptações e evoluções. Por quê? Porque começou a entender realmente a natureza. Porque a gente ficava em indagação. Como é que esse elétron está lá circundando, esse grande vazio de elétrons circundando ali na eletrosfera, por que esse elétron ele não cairia dentro desse núcleo? Então, a partir desses estudos do próprio Niels Bohr, permitiu entender esse processo, que esse elétron vamos dizer assim, não se cansaria e cairia. Por quê? Porque ele está o tempo todo fazendo esse movimento. Ele teria a absorção de energia, subiria o seu nível para uma nova camada, porque a sua rotação ficaria maior. E daí, o que ele percebeu? Que depois, quando ele perdesse essa energia, ele voltaria. Mas quando ele voltaria, ele iria emitir isso na forma de luz, essa energia que ele está perdendo, na forma de um fóton.
tá? E aí é interessante a gente observar isso. E aqui eu vou pedir para a produção justamente para o nosso próximo slide, para que a gente possa tentar visualizar isso. Então, o que é que quando a gente olha esse esquema aqui, a gente vê claramente. Se você perceber aqui, nessa imagem aqui, eu tenho um momento que esse elétron na eletrosfera está sendo excitado, ele vai absorver energia e daí ele vai para um outro nível de energia, um nível de energia maior, porque ele vai ter uma rotação muito maior. E aí, quando ele também perde essa energia, ele vai emitir na forma de radiação de luz, a partir de uma forma de fóton. E aí você percebe aqui que o próprio Niels Bohr, e aí a gente vai ter isso, a gente vai estudar mais na frente, com mais profundidade, a gente teria essas camadas, chamada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas, cada uma delas com níveis específicos de energia, com um nível e também com uma quantidade específica de elétrons. E aí entra até um outro cara aqui que a gente poderia citar, que é o chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Existe uma probabilidade para esses elétrons estarem ali o tempo todo, indo, voltando, sendo excitado, deixando de ser excitado. Quando deixa de ser excitado, emitindo isso na forma de luz. Quando ganha energia, passa para um outro nível, eles vão mudando de casinha e vão voltando às suas casinhas. O modelo de Rutherford garante isso. Né? O modelo de Rutherford e Bohr. Mas o modelo, quando era apenas de Rutherford, não tinha essa percepção. Mas aí houve esse casamento, houve essa relação de diálogo entre o modelo de Rutherford e o modelo de Niels Bohr. Que aí a gente tem um modelo que é muito usado. Embora que lembra-se que a gente disse que a gente tem esse modelo aqui, o modelo de Bohr e Rutherford, já é um modelo que para alguns cientistas já é ultrapassado. Porque o mais moderno tem a ver com a mecânica quântica, principalmente nessa ideia dessas nuvens de elétrons. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, só reforçando, né, os átomos são formados por um núcleo de carga positiva, os prótons e os nêutrons, que não têm carga nenhuma, e por elétrons, né, que se movem em camadas diferentes de níveis de energia. É aquela coisa que a gente está dizendo. Ó. Ele está lá, ó, quando ele está justamente perdendo energia, ele vai emitir essa energia que está sendo perdida na forma de radiação, na forma de fótons, na forma de luz. E aqui você vê essa relação íntima, até posso dizer de forma muito clara, visceral entre esses dois modelos. É como se esses dois modelos, um dependesse do outro, para que a gente possa ter um esquema inteligível para entender como é o comportamento desses átomos. Que é essa estrutura que a gente percebe que ela tem um grande vazio, que ela tem uma massa extremamente densa, mas muito pequenininha, que está lá, justamente nesse núcleo, os prótons e os nêutrons. E essa eletrosfera que é um grande vazio. Tá certo? Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, eu não podia deixar de falar sobre isso aqui, que é a chamada a representação universal, que é lá no Sistema Internacional, né, de Medidas, que tem a ver com entidades que justamente criam um padrão para qualquer lugar do mundo. Se eu estiver diante de um átomo, estiver diante de uma substância química, eu reconhecer ela. Tá? E aí, eu tenho aqui, nesse esquema, eu vou pedir para a produção abrir essa imagem, a gente tem aqui, por exemplo, o modelo que eu botei aqui é do sódio. O que está lá em cima, em caixa alta, lá em cima, você percebe que ele, na verdade, seria um número de massa, tá? Que a gente representa pela letra A. Já embaixo, a gente teria o número atômico, o número de prótons, tá? Que aí a gente representa ou pela letra Z ou pela letra P, tá? E esse que está aí, vamos dizer assim, mais centralizado, seria o nosso símbolo, né? Então, só reforçando, o A seria o número de massa, tá? O X seria, na verdade, o símbolo, que no caso aqui, no nosso esquema aqui, a gente tem o sódio, né? O sódio teria uma massa dele em torno de 23 e o seu número atômico 11, tá? Então, é interessante, lembrando, quando eu falo de número atômico, automaticamente eu também estou falando do número de próton. E existe uma formulazinha, porque já que a gente falou que a eletrosfera ela tem uma massa desprezível, mas lembre-se que já o núcleo vai ter uma massa que é considerável. É isso que vai ser nosso grande objeto de estudo quando a gente fala de massa atômica. E aí a gente vai ter, por favor, produção, nosso próximo slide. A gente vai ter essa relação aí, né? E aí eu vou pedir para justamente a produção reforçar essa ideia. Eu vou pedir aqui para que vocês reforcem essa ideia, que a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo do átomo determina a massa atômica, pois os elétrons têm massa desprezível. Só para reforçar, por favor, produção, volta aqui para mim, e vocês não tenham dúvida. Então, essa relação onde eu tenho que a massa atômica, né, de um átomo, ele vai ter nada menos, ele vai ser igual ao número de prótons, ao número atômico, mais o número de nêutrons.
Porque é onde tem uma massa que ela é o quê? Que não é desprezível, mas uma massa que ela é considerável. E geralmente essa massa é considerável como sendo 1, tanto para prótons e tanto para nêutrons. Mas quando eu falo da massa considerável dos elétrons, é da ordem de 1 dividido por 1836. Agora, quando eu falo de carga elétrica, a carga elétrica dos prótons é positiva, a carga elétrica dos elétrons é negativa. E qual é a carga elétrica do nêutron? Nenhuma. Perfeito? Produção, vamos para o nosso próximo slide, porque a gente tem que, né, dar... E aí, eu não posso também deixar de falar não posso deixar de falar dessa informação que tem a ver com o entendimento do nosso conteúdo, o entendimento desse modelo atômico e dessas partículas que formam esse esquema mental que gera na gente a capacidade de mensurar de forma inteligível essa própria evolução do modelo atômico. Então eu teria, vamos dizer, a massa, que está representada pela letra A, os prótons, que é representado pela letra P, que também pode ser chamado número atômico, que é representado pela letra Z, o N, que representa o número de nêutron, e aquele E, com um sinalzinho ali de negativo, seria os elétrons. E aí eu vou ter, dentro da perspectiva de mais de um átomo, que eu estiver analisando, esses átomos eles podem ser classificados. E aqui tem uma classificação muito importante dentro da química. Eles podem ser chamados de isóbaros, isótopos, isótonos e isoeletrônicos. A gente vai falar de cada um deles bem rapidinho. Quando eu falo que ele é isóbaros, eles vão ter igual o número de massa. E lembra aqui, ó, só tu ver aqui, ó, isóbaros. Você tem aqui a letrinha A, ó. A de quê? De massa. Quando eu falar de isótopos, vai ter igual o número de prótons. E você pode ver que tem um pezinho aqui, ó. É só tu guardar esse pezinho aqui, ó. E quando eu falar já do número de isótonos, vai ter igual o número de nêutrons. E quando eu falar isoeletrônico, igual o número de elétrons. Até porque, gente, essa palavra iso quer dizer igual, o mesmo. Então, isóbaro, mesmo número de massa, isótopos, mesmo número de prótons, isótonos, mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Essas informações, gente, vão ser importantíssimas para o decorrer do nosso desenvolvimento, do nosso saber científico, do nosso aletramento científico, dessa nossa alfabetização científica, que é importantíssimo, tá bom? Então vamos lá, gente, para o nosso próximo slide. E aí chegou aquele momento que é tão fofinho, que é tão cuticute, que, como eu sempre digo para você, a produção aqui cai no chão, tem gente que fica caindo, dá um martelo rodado, dá um voador, é uma coisa assustadora. Que é um momento, e eu vou mais uma vez aqui, até um dia a produção se convencer que tem que botar uma musiquinha nisso aqui. Que é aquela coisa, momento, você precisa saber. Então a gente vai fazer, lembra que foi que eu disse lá no comecinho, gente? Que a gente teria um modelo atômico que ele é científico, um modelo atômico que ele é o quê? Filosófico. E é exatamente isso que o nosso momento, você precisa saber, vai falar. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí a gente vai falar justamente do modelo atômico filosófico, tá? Esse modelo atômico filosófico que eu vou chamar a ênfase para você é um modelo que foi levantado por esses dois indivíduos aí, que é Demócritos, né, e seu discípulo, tá? O Leucipo. Eles acreditavam o quê, gente? Volta para mim aqui, produção. O que é que eles acreditavam? Que existia um momento onde essa matéria ela não tinha mais como ser dividida. Por isso que o nome chamado átomo. Esse A de não e tomos, divisão. Então, átomos quer dizer não divisível, indivisível. E a título de curiosidade, produção, quando eu falo a palavra átomos, eu estou falando o quê? Em grego, né? A palavra vem de origem grega. Mas existe essa palavra átomo para o latim? E aí, o que é que vocês acham, produção? Existe. Sabe como é chamado? Esse é o momento Information Society, que é nada mais nada menos do que a palavra indivíduo, individuum, que quer dizer não dividido. Interessante, né? E a gente usa indivíduo para falar, né, de uma pessoa, de um sujeito. Mas na prática, a etimologia da palavra, de forma literal, é aquilo que não é dividido. É um átomo. Então, um indivíduo seria átomo em grego. Momento Information Society. Vamos embora. E aí, só para reforçar para vocês, então eles acreditavam que quando você fosse dividindo, imagina que você pegasse uma pedra, pegasse qualquer coisa, fosse dividindo, ia chegar um momento que não ia ter mais como você fazer o quê? Dividir. E aí você chegou no quê? No átomo. E aí, produção, por favor, o nosso próximo slide. E aí, eu também não podia deixar de falar também desse modelo filosófico que foi construído, que foi mensurado a partir da visão aristotélica de Aristóteles e também de outros filósofos. Mas Aristóteles, o que é que ele acreditava? Né? Que existia a natureza, o universo era formado a partir de 4 elementos.
que é terra, fogo e água. E esse modelo, gente, é interessante que foi inspiração para muitos outros saberes. Por exemplo, a própria alquimia é um bom exemplo disso, que a gente já falou em outra aula. Usou esse modelo, esse pensamento filosófico. E aí eu queria também chamar a atenção de vocês com relação a algo que tem a ver com a nossa história, com a nossa vida do dia a dia. Os próprios desenhos animados e alguns filmes usam esse referencial aristotélico desses 4 elementos, terra, fogo e água, para justamente criar uma relação filosófica sobre tudo que forma o universo. Por favor, produção, nosso próximo slide. Eu acredito que a produção vai lembrar aqui desse filme de desenho que está aqui, ó. Capitão Planeta. Produção, lembra desse desenho? Capitão Planeta? Acho que não lembram não, porque muitos aqui eu acho que não assistiam programa infantil. Mas, se você não lembra, eu lembro e lembro muito. Capitão Planeta, ele era um super-herói que justamente ele era criado a partir desses 4 elementos, terra, fogo e água. Mas existia um 5º elemento, né, que seria justamente o coração. Então tinha lá a menininha que representava a América do Sul, bem fofinha, ela pegava lá o menino lá, terra, fogo, água, ar. Aí chegava lá ela, coração. Coisa mais fofa do mundo. Tem hora até que eu ficar com vontade de chorar, de tão emocionado. Eu fiquei todo arrepiado. Momento saudosista, lembrando, vê que coisa mais fofa. Isso é um filme lá da década, gente, de 90, tá? 90, 96. É um filme, né? The Long, Long Time. E também existia aqui um mais recente, né? Que 2000, 2006, 2008, que é o Avatar. O Avatar também tem esses elementos, né? Aquele cara que controla o fogo, a água. E o Avatar é aquele cara que consegue controlar os 4 elementos, né? Ele é o cara, né? Como diria Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E aí, é exatamente isso. Veja como é interessante, como esse modelo filosófico, né? De Empédocles, do próprio Aristóteles, ainda hoje tem influência na nossa forma, às vezes, de ver como o universo é concebido. Como o universo ele é constituído, como o universo ele é construído dentro dessa perspectiva filosófica. Então, preste atenção, isso é importante, essa informação. Por favor, produção, nosso próximo slide. Só para a gente fazer aqui um resgate histórico do que a gente falou. Então, 1803, o modelo atômico de quem? De Dalton. Lembra-se? Olha, aquela bolinha maciça, parecendo uma bolinha de bilhar indestrutível. Depois veio o modelo de quem? Em 1898. O modelo de J.J. Thomson, que é um modelo onde tinha o quê? Você tinha agregado os elétrons, mas era uma coisa também uma massa também indivisível, né? Uma estrutura indivisível. Já quando eu pego já o modelo de 1911, que é o modelo de Rutherford, você já vai ter o quê? Ó? O núcleo, você vai ter a eletrosfera. Ó. Mas essa eletrosfera, ela mantém os elétrons de forma estática. Ele só está aqui, continua circundando somente nessa... É o chamado modelo planetário, né? O modelo do sistema solar. Quando eu já pego aqui o modelo de Bohr, que vai depois ter essa conciliação, o modelo de Bohr-Rutherford, você vai ter o que a gente chama de salto quântico, a formação desse fóton. Por quê? Porque esses elétrons eles vão estar sendo excitados e recebendo... E aqui, ó, vou fazer esse movimento. Não tentem fazer isso em casa, viu, gente? Que isso é extremamente perigoso, viu? Ó. Isso aqui é o elétron se movimentando, indo para um nível de energia e depois, ó, voltando. Ó, indo e voltando. Esse é o modelo de Bohr. E aí depois, claro, você sabe que vai ter essa união desses dois modelos. E ali, em 1926, tem um modelo mais recente, que é o modelo quântico, né? Que aí tem como grandes referenciais o próprio Einstein, né? O próprio Max Planck e outros grandes cientistas dentro do campo da mecânica quântica. Então, só por esse levantar histórico, você já vê como esse modelo atômico ele continua uma coisa extremamente atual. E como é bom a gente ter esse olhar histórico, né? A gente entender a própria evolução da ciência. Me faz eu ter uma grande identidade com esse saber. Produção, nosso próximo slide, para a gente ver as nossas referências bibliográficas. Tá? E aí, produção, volta aqui para mim. E aí eu vou agora, nesse momento, fazer aquele momento da gente finalizar a nossa aula, dizendo... Lembre-se que todo esse movimento, que tudo isso que a gente está fazendo aqui é para quem? Para você. Todo esse gasto de energia tem, com certeza, um alvo. E esse alvo é você. Para que você tenha essa emancipação crítica e reflexiva. Sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. E eu não posso jamais deixar de falar aquela coisa que eu acho que já virou quase que um mantra, que é dizer que nós não viemos aqui para construir o quê? Muros. Mas sim para construir pontes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.